Bom dia, galerinha! Hoje nós vamos aprender sobre deslocamento. O que é deslocamento? Tchau, fui! Até breve! Voltei! O que é deslocamento? Então, é sair de um lugar para outro. Então, nós vamos aprender sobre deslocamento da população. Ao longo dos anos, diversos deslocamentos populacionais ocorreram no Brasil. Essas pessoas migraram para outras regiões por diferentes motivos, principalmente em busca de melhores condições de vida. Então, sempre que uma pessoa sai de um lugar para outro, seja dentro do próprio país ou para um país diferente, eles estão migrando em procura de algo melhor, não é isso? Então, vocês vão aprender sobre o que é isso, o que é essa população em movimento, o que é migração. Migração é esse deslocamento populacional de um lugar para outro. Os migrantes são pessoas que se mudam de um lugar para outro em busca de melhores condições. Por exemplo, eu sou mineira e vim para Goiás. Então eu me desloquei, eu migrei de Minas Gerais para Goiás. E assim nós temos várias outras pessoas que vieram de outros estados. Temos também o deslocamento de país para país, né? Alguém que sai dos Estados Unidos vem para cá, alguém que sai do Brasil vai para lá, vai para o Japão, vai para a Espanha ou qualquer outro lugar, Itália. Então também são deslocamentos populacionais. Esses deslocamentos ao longo do tempo ocorreram vários do Brasil, né? Alguns deslocamentos foram de forma temporária. Por exemplo, a pessoa vai, fica lá um tempo e volta, né? Eram viagens, expedições que duraram um determinado período do tempo. As pessoas que mudaram em seu lugar de origem estabeleceram em uma nova região. Quer dizer, quando foi construir Brasília, por exemplo, vieram muitos nordestinos para Brasília. Para quê? Para a construção da nova capital. Nem todos ficaram lá, alguns voltaram, retornaram ao seu estado de origem, né? No Nordeste. As pessoas podem se deslocar por diversos motivos. Elas podem migrar, por exemplo, em busca de novas oportunidades de trabalho e de vida melhor. Elas também podem migrar por causa de guerras, perseguições políticas ou de problemas ambientais no lugar onde vive, caso de furacão, de tsunami, vulcão, né? E vários outros que nós não temos tantos problemas quanto a isso no Brasil, né? É importante conhecer os motivos que levam as pessoas a migrar ir de um lugar para outro. Por isso, nos ajuda a compreender melhor o local onde vivemos e como nossa sociedade se formou. Quando um migrante chega a um novo lugar, ele passa a conviver com pessoas que têm uma cultura e um modo de vida diferentes. E por isso... Olá! Bem-vindos a mais um vídeo do Olhar Geográfico. Hoje estudaremos sobre a distribuição da população brasileira no território. Então vamos lá! O Brasil é um dos países mais populosos do mundo. No entanto, sua população não está bem distribuída em seu vasto território. O Brasil ocupa a 5ª posição entre os países mais populosos do mundo. Observe atentamente o mapa a seguir. Uau! A China ocupa a 1ª posição entre os países mais populosos do mundo. Ela possui cerca de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Quanta gente! Ocupando a 2ª posição está sua vizinha, a Índia, com cerca de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Já no Ocidente, vemos em seguida os Estados Unidos, com aproximadamente 320 milhões de habitantes. Em 4º lugar, podemos observar a Indonésia, com 270 milhões de habitantes. Até que enfim, o Brasil, ocupando a 5ª posição com cerca de 205 milhões de habitantes em seu território. Bem, como vimos, o Brasil é um país muito populoso, ocupando a 5ª posição. Porém, pouco povoado. Parece um pouco confuso, mas vamos ver o que isso significa?
estabeleça o seguinte raciocínio. Se dividirmos a população brasileira pelo seu vasto território de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, teremos uma média de 24 habitantes por quilômetro quadrado. No Japão, por exemplo, a realidade é bem diferente, ou seja, se dividirmos os seus 130 milhões de habitantes pelo seu pequeno território de 377 mil quilômetros quadrados, teremos uma média de 344 habitantes por quilômetro quadrado. O que esses dados nos dizem? Eles nos revelam que o Brasil é um país pouco povoado, pois apresenta poucos habitantes por quilômetro quadrado, se comparado, por exemplo, com o Japão, que possui um número muito elevado de habitantes por quilômetro quadrado. Porém, a média de habitantes por quilômetro quadrado não revela a realidade. No Brasil, por exemplo, a região sudeste concentra 92 habitantes por quilômetros quadrados, enquanto a região sul apresenta uma média de 50 habitantes por quilômetro quadrado. Já o Nordeste apresenta uma média de 36 habitantes por quilômetro quadrado. Veja só, já o Centro-Oeste apresenta apenas uma média de 10 habitantes por quilômetro quadrado. A região Norte possui apenas a média de 5 habitantes por quilômetros quadrados, apesar de apresentar a maior extensão territorial. Vamos pesquisar alguns dos fatores para a ocorrência dessa desigualdade na ocupação do território brasileiro. Merecem destaque os fatores históricos, como o processo de colonização, que gerou uma maior ocupação nas áreas litorâneas, assim como os fatores naturais, como as áreas castigadas pela seca, terrenos acidentados, florestas muito densas e etc. Não podemos nos esquecer que os fatores econômicos exercem um papel muito importante na atração e fixação populacional. Dentre eles, podemos destacar a geração de empregos, acesso a produtos e serviços. Este mapa demonstra a distribuição desigual da população brasileira pelo território, resultante de seus contrastes naturais, econômicos, políticos e administrativos. Se você gostou da nossa videoaula, curta. Se você é novo por aqui, inscreva-se, compartilhe, ajude o nosso canal a crescer. E até a próxima aula! As direções cardeais e os instrumentos de localização. O planeta Terra gira constantemente em torno de si mesmo, na mesma velocidade, em um movimento chamado de rotação. Quando o lugar onde nos encontramos está voltado para o Sol, recebendo seus raios, é dia nesse lugar. Conforme vamos nos virando de costas para o Sol, a incidência dos raios solares vai diminuindo até a noite chegar. Daqui da Terra, temos a impressão de que o Sol é que está se movimentando. O Sol segue diariamente do nascente para o poente. Essa informação pode nos ajudar a nos localizarmos. Quando não existiam instrumentos de orientação, as pessoas se orientavam pela posição do Sol. E com base na posição do Sol, criou-se o conceito das direções cardeais. Se estendermos o braço direito para onde nasce o Sol, ou seja, o nascente, teremos a direção aproximada do ponto cardeal leste. Em contrapartida, o braço esquerdo terá a posição aproximada do ponto cardeal oeste. À nossa frente teremos a direção norte e atrás a direção sul. Mas e quando as nuvens encobriam o céu? Como as pessoas se localizavam? O primeiro instrumento de localização criado foi a bússola. A bússola é um instrumento que permite determinar as direções da superfície terrestre. Como será que ela faz isso?
O núcleo da Terra é formado por metal em estado líquido e sólido, fazendo da Terra um ímã gigante. E como um ímã, a Terra tem dois polos, o norte e o sul. As agulhas das bússolas também são ímãs que são atraídos para o polo magnético da Terra, indicando a direção norte, e assim indicam as outras direções também. Na base onde a agulha vai se movimentar, são desenhadas as 4 direções cardeais e outras complementares, os pontos colaterais para localizar áreas mais específicas. Entre o norte e o oeste está o ponto noroeste. Entre o norte e o leste, o nordeste. Entre o sul e o leste, o sudeste. E entre o sul e o oeste, o sudoeste. A rosa dos ventos apresenta ainda outros pontos, os subcolaterais, para uma localização mais precisa ainda, que ajuda principalmente na orientação de navegadores. Saber localizar-se é fundamental para qualquer viajante. Oriente-se para ter uma boa viagem. Até!